Bom dia, pessoal. Deus não joga dados, ou joga. Esse foi o título que eu estou colocando aqui neste vídeo por conta de uma pergunta que eu recebi. Bom dia, consciências, de novo, né? E meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui falando alguma coisa a respeito das ideias de My Big Tool, de Tom Campbell. Vocês já sabem disso, mas não custa relembrar. E eu recebi essa pergunta, eu vou ler para vocês a pergunta toda, para entenderem o contexto do porquê esse Deus não joga dados, ou joga, ok? A pergunta veio da Drica, que nos acompanha aí já faz algum tempo, e ela escreveu assim: ouvi recentemente de uma cliente a frase de Einstein que diz que Deus não joga dados ao acaso, né? E o Hawking foi um gênio também, mas discordou, e acredito que pelo experimento da dupla fenda. Por causa do experimento da dupla fenda, sim, muito provavelmente a física quântica é um disparador desse tipo de análise e consideração, né? A mesma que gerou o fato do Einstein dizer o que disse sobre Deus não jogar dados, né? Então a frase do Stephen Hawking que ela citou foi a seguinte, ela mandou também: então Einstein estava errado quando disse Deus não joga os dados. A consideração dos buracos negros sugere não apenas que Deus joga os dados, como que às vezes nos confunde, jogando-os onde eles não podem ser vistos. Então, o Stephen Hawking fez da carreira dele, em especial, grande parte de esforço na explicação do funcionamento dos buracos negros, inclusive acho que tem um prêmio Nobel ou algo assim, por provar que algum tipo de radiação escapava de lá, mas obviamente era outro gênio aí da ciência, da física, né? Assim como Einstein foi também. Ela continua escrevendo o seguinte: super intrigante porque parece que nenhum dos dois pensaram sobre a onipresença, onisciência e onipotência, pelo menos conscientemente. Então, minha humilde percepção me diz que as duas afirmações rolam como os dados, mas elas só acontecem enquanto estamos distraídos, desidentificados. Quando puder, faz um vídeo aqui pra gente, tá? Que é o que eu estou fazendo agora, ok? Consigo imaginar que a sua ótica digital vai renderizar, cristalizar e trazer para o contemporâneo agora da gente uma percepção no mínimo incrível. Opa, botou um monte de expectativa aqui, agora vou ter que dar um jeito de atender, né? Para não decepcionar. Mas primeiro, brincando, claro, né? A gente sempre faz o que pode, vocês sabem disso, né? A gente vai até onde dá. E espero que sempre seja de uma forma que seja útil para vocês, que seja libertadora. Porque a ideia aqui não é deixar ninguém preso, é deixar você mais livre, ok? Sempre, né? My Big Tool e o livro, as ideias do Tom e a nossa divulgação de tudo isso aqui tem a intenção de deixar você mais livre e dependente apenas de si mesmo, né? Porque você não é obrigado, por força alguma, né, de lugar algum, a ser dependente de qualquer outra coisa. Você é responsável por suas escolhas, você tem autonomia para escolher, você tem livre-arbítrio, né? Né, tem o lado bom e o lado ruim, eventualmente, que é que você também é responsável por essas escolhas, né? Mas isso é libertador, né? Se você olhar pelo lado positivo, é libertador, né? O que adianta você dizer que alguém mais foi responsável, que quem escolheu não foi você, né? E a culpa não é sua, tudo bem, mas quem está sofrendo as consequências é você mesmo, ou os seus, ou as pessoas à sua volta junto, ok? Então, isso de dizer que a responsabilidade não é sua, né, não te livra de nada, né? Quer dizer, é muito melhor você ter na mão a escolha, o saber que a escolha é sua e a responsabilidade também, e fazer melhores decisões, do que ficar depois se lamentando e reclamando que foi alguém, ou ter alguém para jogar a culpa nas costas, ok? Então, ao mesmo tempo é uma boa e uma má notícia, né? Você tem
a liberdade de escolher e tem a responsabilidade pelas escolhas que faz, ok? Então vamos voltar aqui ao fio da meada, quer dizer, Deus não joga dados, ou joga, né? Então Einstein e Hawking tiveram opiniões diferentes, né? Obviamente, tudo isso começou com a questão da física quântica, né? Porque ficou evidente que a física quântica só podia ser tratada e descrita de forma descritiva, ainda que eles não entendessem nada da física quântica, eles sabiam que tinham que usar, né, ferramentas estatísticas para descrever o funcionamento da realidade das partículas, né? E isso ficou comprovadíssimo, porque tiraram conclusões e fizeram desenvolvimentos a partir disso que comprovaram ser realidade, que a realidade microscópica se comportava de forma estatística, ok? E aí isso foi chocante, principalmente para o Einstein, muitos da época dele, e até hoje vários, né, que esperavam que Deus tivesse equações perfeitas, lindas, como E igual a mc ao quadrado, né? Eles queriam chegar a uma equação que descrevesse tudo, que fosse matemática e perfeita, e não que dependesse de qualquer forma da estatística, né? Porque a estatística, né, parece um tanto aleatória, e para eles tudo estava discriminado, né? Pelaquela ciência materialista, tudo está calculadinho como um relógio. Todo mundo sabe que hora que o relógio vai mostrar no segundo seguinte, porque ele se comporta de uma forma mecânica, né? E essa era a expectativa, e aquela expectativa de preencher alguma ideia matemática perfeita, né? E que não era a ciência da estatística. Estatística é uma ciência, mas é uma ciência do ponto de vista matemático, né? Para quem gosta de tudo perfeito e redondinho, é algo imperfeito. E isso incomodava muito a Einstein, e ele não acreditava, isso era uma crença dele, não acreditar era uma crença, que Deus jogasse dados. E ele passou o resto da vida dele tentando mostrar que isso não tinha fundamento e não conseguiu, ok? E posteriormente o Einstein, o Stephen Hawking, estudando buracos negros, né, concluiu definitivamente por ele e para ele, e expôs isso ao mundo, que Deus, como ele pôs nessa frase, na verdade trabalha com dados sim, querendo dizer que trabalha com estatística, né? Que a estatística faz parte da realidade criada, sim, né? Se ele acreditava em Deus ou não acreditava é um outro tema, né? O que ele está querendo dizer com tudo isso é que a parte da criação, né, a criação, seja lá como for, se é materialista ou não, o que quer que ele pensasse, ela envolve estatística, né? Então Deus, que é o Criador, usou estatística, jogava dados, ok? Então, e aí vem, vamos lá, então, vamos entrar agora, isso é um pouco da explicação. Todos dois são físicos famosos, gênios, né? Mas são pessoas, seres humanos, eles têm, além da genialidade, como qualquer um pode ter, poucos chegam a esse ponto, muitos têm em menor grau, mas qualquer um pode ter a genialidade. E qualquer um vai ter o fato de ser humano e de ser falível e de não ter um conhecimento do todo, porque nós somos parte do todo e jamais poderemos ter um conhecimento do todo, e o conhecimento avança, cresce continuamente, mas a gente nunca sabe o todo ou total, ou vai ter, vamos dizer, uma compreensão por conta do nosso próprio tamanho. Essa compreensão não caberia, porque somos uma parcela, então podemos ter vislumbres disso tudo. E vamos avançando. Então, não há gênio que possa vir dizer que sabe tudo, ok? Essa compreensão avança sempre e sempre sabemos mais. Saber tudo, jamais, né? Então não dá para fazer afirmações como essa, Deus não joga dados. Tanto não dava que ele quebrou a cara, né? E já vem logo em seguida o Hawking dizendo que Deus joga dados porque ele viu dados disso, mas ele também tampouco, né, chegou à conclusão de como esses dados eram jogados, ok? Porque também, em grande medida, era um físico materialista. E eles estão tentando explicar a partir da matéria a realidade. Só que a realidade se forma a partir de outro nível de realidade mais profundo e não é material, é informacional. Então, quem pode explicar isso é quem tiver um ângulo da física digital, né? E no caso é o que tem o Tom Kepler. Ele tem o ponto de vista de usar a física digital para explicar as coisas, que é uma grande coisa, e dois, ele não tem a limitação dos outros que acham que a consciência é um acidente da matéria. Então,
é duplamente não material. Uma é informação e outra está na consciência. E isso já explica também, né, a questão do observador. O observador consciente é um ser consciente, é parte da consciência. Então é óbvio que se a consciência cria a realidade através de informação, a consciência tem influência sobre essa realidade e é daí que vem o porquê da influência do observador consciente. Não é um observador qualquer, não é um pedaço de pedra observando, é um observador consciente, né? Por menos que queiram relegar isso a um acidente da natureza, não é. Consciência é fundamental, isso é o fundamental que o Tom traz para nós, é o mais fundamental, e todo o resto é derivado. Então, nós somos consciência, parte da consciência fundamental, e tudo que se passa nas nossas consciências individuais e a do todo é informação, que é percebida como realidade material, por conta das regras do jogo, como o jogo está montado, ok? Então, isso é My Big Toe dito em meia dúzia de palavras, ok? Agora, a compreensão disso requer um pouco mais de esforço da parte de cada um e vai levar a muito mais compreensão, inclusive para dar suporte ao esclarecimento destas frases, né? Então vamos falar aqui. O Tom nunca usa a palavra Deus. Não é que ele não queira usar ou que ele abjete isso, não. É para não criar confusão, porque em geral as pessoas lembram de Deus daquelas noções de religião que tem de Deus, né? Que receberam na infância, né? Desde a infância, martelando aquele velhinho, em geral, anotando, eu estou exagerando, isso é uma caricatura, anotando seus pecados para te dar um parecer depois do seu destino. Então, assim, essa imagem de Deus não quer ser trazida à tona, não. Então, ele nunca usa nenhuma associação disso, né? Um sistema, ele usa, sim, o sistema maior, o sistema mais amplo de consciência. Uma consciência fundamental que gera outras consciências individuadas, que somos nós, a partir de segmentações de si mesmo, e vivendo numa realidade virtual com troca de informação, todos mergulhados numa grande rede de consciência. Então somos consciência, consciência fundamental, e o resto tudo é informação circulando na consciência, inclusive a realidade que nós percebemos, ok? Ela não é menos real por causa disso, ela só não é construída de átomos. A gente tem a percepção de que são átomos, mas na realidade é informação sobre átomos. E por isso que é estatística, porque na construção, a melhor forma de você construir uma realidade virtual é usando distribuições estatísticas. Então, na hora que você precisa olhar um pedaço do céu que nunca foi visto antes, né, você vai lá e pega uma distribuição estatística do que deve ter naquele céu. Então tem tantas estrelas mais claras, mais escuras, maiores, menores, com planetas, sem planetas, tantas galáxias. Então, quando você chega com um telescópio novo num local do espaço que nunca foi olhado antes, o sistema busca uma distribuição estatística e gera para você a realidade daquela imagem que você está querendo ver com aquele telescópio que você está alcançando chegar lá, ok? Então é assim que o sistema constrói. E depois que construiu e colocou lá, ele mantém em arquivo a informação de que alguém já olhou, já fotografou com o telescópio Hubble ou qualquer outro, e aquelas estrelas foram vistas e dali para frente elas estão ancoradas por informação, que aquilo já foi renderizado, como disse bem a Drica, né? Não tem como eu não envolver renderização, porque esta criação da realidade pela fonte criadora, é através da renderização de um fluxo de informações que vem para nós e renderiza como imagem daquela região do espaço. Como você está vendo a parede do seu quarto, como você está vendo esse celular e tudo mais, ok? Então, essa fonte, né, é uma fonte que lida com informação, armazena, guarda, programa, né, gera situações, gera ambientes virtuais, como o nosso, aqui em cocriação conosco, porque as nossas escolhas modificam este ambiente, a somatória das escolhas de todos nós, e a nossa escolha individualmente, a somatória de todos, somado ao ambiente gerado pela fonte, vai alterando a fonte. Vai alterando a fonte, não, vai alterando o ambiente. E a fonte vai dando suporte com essas alterações de ambiente conforme as nossas escolhas. Então somos co-criadores, consciências que estão ajudando a alterar esta realidade, ok? Então é assim que a realidade funciona e é criada. Eu não vou me aprofundar porque não é este o objetivo aqui, mas apenas para descrever um pouco, para poder responder a estas perguntas. Então aí ela fala em que o Einstein e o Stephen Hawking não teriam considerado esta questão de onipresença, onisciência e onipotência. Isso são qualidades normalmente atribuídas a Deus pelas religiões,
ok? E pelos religiosos participantes das religiões. É daí que vem essas ideias de onipresença, onipotência e onisciência. Então, onipotência quer dizer que pode tudo. Onipresença quer dizer que está em todos os lugares. E onipresença está em todos os lugares. Onisciência que pode ver tudo, ok? Pode ver tudo, como diz alguém, inclusive aquilo que você faz no banheiro, né? Isso para aliviar, para brincar, para chocar, né? Mas é verdade, né? Se pode ver tudo em todos os lugares, inclusive o que fazemos no banheiro, seja o que for, ok? Não é um pensamento muito legal, mas é parte da realidade, gente, sabe? Foi Deus, né? A fonte que criou esta realidade, que evoluiu esta realidade para a gente participar. E faz parte da fisiologia humana fazer de tudo, certo? Então não há nenhuma vergonha nisso, nem por que se envergonhar, né? Mas assim, essas características são eventualmente trazidas pela religião, mas elas têm uma base de fundamento na realidade, né? Não quer dizer que estão sendo observados e nossos pecados anotados, como eu já disse antes, mas quer dizer que tudo que você faz é num ambiente virtual simulado, gerado por informação. Então toda essa informação está dentro do sistema da consciência fundamental e fica guardada lá, né? O que você fez e o que poderia ter feito também, né? Não é apenas o que você fez, porque essa consciência está o tempo todo calculando possibilidades para frente para continuar gerando o filme da realidade para nós. Então ela calcula todas as possibilidades para frente, de qualquer coisa que você possa fazer. Assistir esse vídeo, deixar de assistir, eu gravar esse vídeo, deixar de gravar, interromper, falhar a internet, está tudo lá, certo? E aí, conforme vai acontecendo, a gente faz as escolhas e as coisas ocorrem em parte, né? Falhar a internet é um típico exemplo estatístico. Parte do comportamento do ambiente é estatístico. De repente falha a energia e cai a internet. De repente falha o sinal da internet porque o provedor teve um problema, porque caiu um poste, caiu um raio. Isso faz parte da aleatoriedade, ok? Faz parte da distribuição estatística. Então, embutida na criação da realidade, tem não apenas a nossa vontade e o que nós escolhemos fazer, como também tem o aleatório, o componente aleatório. Cai um meteoro, cai um raio, estoura um vulcão. Tem um vulcão explodindo aí esses dias. Está soltando fumaça lá. Então, você acha o quê? Que aquilo é consequência do quê? Das suas ações? É algum castigo ou é algum benefício? Nada, nenhum nem outro. É parte da descrição do funcionamento da realidade. A Terra tem lava líquida embaixo dessa crosta endurecida, ela está sob pressão do peso do material sólido e da própria água, e ela constantemente faz um craque em algum lugar e solta lava para cima, é vulcão. Isso tem um componente aleatório, né? Isso aí é descrito por leis físicas de funcionamento do que parece ser a matéria, né? Mas tem na geração da simulação tem componentes aleatórios, assim como a queda de um meteoro, de um raio, né? Então tudo isso é estatístico, né? Vai cair aqui, acolá, sei lá onde, né? Eventualmente onde tem para-raio cai mais, porque o para-raio está lá justamente para atrair isso, mas ainda assim é estatística, né? Que nem aqui do meu lado tem dezenas de prédios, todos eles com para-raio. Uma hora cai num, outra hora cai no outro, e outra hora não cai em nenhum, ok? Componentes aleatórios. Componentes aleatórios existem e são parte da realidade, porque uma simulação informacional construída pela consciência ou pelos nossos próprios computadores contém componentes decididos na hora, no momento, por funções que dependem de estatística, de distribuições estatísticas. Então, sim, ocorrem coisas aleatórias na realidade. Ponto. Ela funciona assim, né? Onde estão os planetas, onde estão as estrelas, onde estão as galáxias, isso tudo foi se formando aleatoriamente, com base, não aleatoriamente, né? Mas na aleatoriedade contida na base estatística da realidade, da construção, né, desse sistema pela consciência, ok? Voltando de novo para essa questão da onipresença, onipotência e onisciência. Então, assim, é claro que quem está na religião e originalmente teve essas ideias, não teve essa ideia do nada. Muitas pessoas tinham profundidade, tinham contato com a realidade profunda, com o seu eu, né, o seu eu maior, com o seu eu interno, com a sua consciência, e através disso com o sistema, e percebia eventualmente que o sistema tinha acesso a tudo isso, ok? E tem,
né? Se tudo é consciência e tudo é informação dentro da consciência, e mesmo aquela parte que está dentro da nossa consciência, a nossa consciência está dentro da consciência maior e, portanto, está disponível e transparente. Então, não precisa ninguém nos investigar para ver o que nós vemos. É parte do sistema, é do funcionamento do sistema. Então, tudo que a gente vê, pensa e faz está disponível para o sistema maior de consciência e para qualquer um que conseguir acessar. Digo mais, hein? Né? A gente, ai meu Deus, todo mundo tem acesso ao meu pensamento, ao que eu fiz. Lamento. Quantos anos de vida você já tem? Quantas vidas você já teve? Quantas besteiras nós já fizemos? Então não se preocupe com isso. Porque o sistema não está anotando isso para te prejudicar. Todo o sistema é bolado de forma a dar suporte à sua evolução. Então se você volta atrás e aprende com históricos das suas experiências anteriores ou da experiência dos outros, isso suporta o seu crescimento. É para isso que está lá. Então, a fonte é onisciente, onipresente? Sim, porque tudo está na fonte. Não é porque ela está te vigiando, não é um Big Brother. É diferente, né, de um governo totalitário que está tentando captar todas as mensagens de celular, captar todas as imagens e te manter sob controle. Não é 1984 de George Orwell. Não é isso, né? O sistema é benevolente. Nós somos consciência, somos parte dela. Não queremos nos prejudicar a nós mesmos. Isso tudo está bolado e funciona de forma que possamos aprender e crescer para gerar este ambiente de aprendizado, essa escola virtual, né? De pilotagem, né, simulada, ok? Né? Sem danos físicos reais para a consciência. Né? O personagem pode sofrer danos, mas a consciência não. A consciência permanece. A consciência faz parte da consciência maior e vai durar enquanto ela existir, vai existir. Todos os pedaços de consciência que somos vão existir, não vão deixar de existir. Deixa de existir o personagem é temporário. Nós estamos participando como numa peça de teatro. A gente nasce aqui na peça, vive na peça, morre na peça como personagem e, né, tem o que somos realmente no intermédio e volta para mergulhar em outros personagens com outras oportunidades de experiência, ok? Mas tudo isso está registrado no sistema. E tudo que a gente fizer, né, tudo que a gente já fez, ou tudo aquilo que a gente não fez, também está lá, igualzinho. Né? Tudo que a gente poderia ter feito e não fez, tudo que a gente fez e tudo que a gente ainda puder vir a fazer, está tudo no sistema. E o que a gente escolher vai ficar registrado e o que a gente não escolheu vai ficar registrado, está tudo lá. Então, temos a possibilidade de fazer qualquer coisa dentro do que está disponível e, eventualmente, de criar novas coisas que não estavam pensadas pelo sistema e que são incorporadas ao longo do tempo, né, por criatividade individual. Por isso que existe a multiplicidade, porque a multiplicidade é mais criativa e mais interativa que a unicidade, ok? Mas é isso, tudo está guardado no sistema, e o sistema tem tudo. Então o sistema é onipresente, onisciente, vê tudo, ouve tudo, sim. Só que o sistema está focado em outras coisas. Certas coisas ele deixa funcionar automaticamente e já tem você, consciência, envolvido para saber disso. E o principal interessado nisso é você, porque vai usar o seu passado, o seu histórico e as suas possibilidades para experimentar, para aprender e para crescer, ok? Então, nesse sentido, faz sentido que a fonte tenha essas qualidades, porque estamos todos flutuando e pensando e agindo dentro da fonte. Não tem como a fonte não ter essas propriedades, ok? Então, a fonte trabalha com informação, com programação, com a geração de realidade virtual, e isso, para a renderização da realidade, bases estatísticas são usadas para vários aspectos da realidade. Agora, aquilo que depende de outras consciências não tem base estatística. Tem o seu crescimento, a sua qualidade de ser, as suas escolhas. E as suas escolhas contribuem com as escolhas de todos os outros para a geração contínua, para o avanço contínuo dessa realidade para a próxima escolha. Ela avança de escolha em escolha e de consequência em consequência, porque toda escolha gera consequências ao longo do tempo. A gente tem as oportunidades, faz as escolhas, tem as consequências, tem um processo e a gente aprende das consequências, porque liga a escolha com o resultado, ok? E o crescimento, a busca é sempre na direção do amor, ok? Não quer dizer que a gente aprenda sempre, mas quando aprende algo de positivo, soma na direção da evolução, na direção do amor, que aliás tem a ver com a postagem também que eu fiz hoje, onde eu citei, vou comentar aqui, apesar de não ser parte, faz parte, tudo faz parte, né? Eu estava esclarecendo porque muita gente fica com medo da dissolução do ego, né? Eu vou desaparecer.
Em certa medida vai, mas não é bem isso que é para causar medo. Ninguém está falando disso. Aliás, deviam tomar mais cuidado quando falam disso, porque causa medo. Olha, eu vou me dissolver. Pô, eu vou me dissolver, vai jogar ácido e vou desaparecer. Não, não é nada disso. O que vai desaparecer é o egoísmo, não é o ego no sentido de percepção de individualidade. É o ego do egoísmo, o ego ruim, né? Aquele que põe a gente sempre no centro, na frente e em cima de todo o resto. E que acaba, portanto, abusando de todo mundo e todos, e de tudo, inclusive do meio ambiente e tudo mais. Então, o egoísmo, né, que vem do medo e da ignorância, né, e é crescido pelas crenças, né, e se transforma nesse ego egoísta, este é que está sendo dissolvido. Não é a sensação de individualidade. O egoísmo se dissolve e o medo, né, e o caos, para abrir espaço para a evolução e o crescimento do amor, ok? Essa é a direção da evolução da consciência, ok? Da organização, do cuidado com o outro, do amor verdadeiro. Então é nesse ambiente que tudo isso está sendo jogado, inclusive os dados, né? Então a fonte joga dados? Joga dados, gera distribuição estatística e usa essas distribuições estatísticas na criação do cenário, né? Das coisas que eventualmente vão acontecendo nesse cenário, ok? Então espero que essa resposta tenha ajudado. Com certeza toda pergunta tem respostas e toda resposta leva a mais perguntas. Havendo mais perguntas, passem para mim, porque fica muito mais interessante para mim falar de coisas que sejam do seu interesse, que sejam úteis, porque você demonstrou isso através de uma pergunta, do que eu ficar falando de temas aleatórios. Eu fico mais animado. Obrigado, Adrica, por ter feito essa pergunta. Muito bacana, muito inteligente, muito útil. Não se preocupem com a qualidade das perguntas também, né? Eu estou elogiando porque é boa mesmo, é interessante a pergunta, mas toda pergunta é boa, porque ela vem de uma dúvida. E você tem a dúvida, não adianta guardar. Melhor ouvir um esclarecimento e crescer com esse esclarecimento, ter mais essas opções incluídas pelas respostas do que carregar essa dúvida por aí afora, ok? Então, realmente Deus joga dados, né? Então, a fonte usa isso. Não quer dizer que ela te deixa num ambiente 100% aleatório, não. Você tem comando de parte desse ambiente e a maior parte dele é em função das suas escolhas e das escolhas dos outros com os quais você convive num ambiente que convive, ok? Seja do trabalho, seja do lar, né? Seja da igreja, seja de onde for, né? Nós nunca estamos sozinhos, é um ambiente de evolução interativo, desenhado para que a gente aprenda a deixar de ser egoísta e a ser mais amoroso, ok? É disso que trata esse sistema, é isso que estamos aprendendo. E não é para aprender a fingir, de nada adianta você atuar. Eu uso o exemplo do teatro, né? Apenas como exemplo para a gente entender que você está incorporando um personagem, entra, participa enquanto dura a peça e quando acaba você vai incorporar outros personagens. Mas é apenas por isso, né? Não quer dizer que representar é o objetivo aqui. O objetivo é passar pelas situações. Imagina que fosse uma representação tipo escola. A pessoa vai representar um papel, todos vão representar e depois no final da peça, cada ator tem que apresentar o que aprendeu com a peça, né? Então a peça tem o objetivo de que cada ator aprenda alguma coisa e que todos os atores aprendam algo uns com os outros, né? Não é uma peça por pura diversão, ok? Nesse sentido ficaria melhor explicado o fato da gente estar usando aqui, mas o exemplo do teatro é muito interessante porque tem muito a ver, ok? É como se o ator fosse a consciência e o personagem fosse o personagem. Da próxima peça, a mesma consciência, né, mais evoluída com tudo que aprendeu com a peça passada, vai representar outra peça, outro ator, outro personagem em outra peça. O mesmo ator vai representar outro personagem em outra peça. Tá bom? Gente, é isso aí. Então, Deus joga dados, em certa medida, para certas coisas, ok? Nunca uma coisa genérica e vale para tudo, ok? Então é isso aí. Um bom dia. E muito obrigado pelos comentários aí, desculpe, mas eu não consigo administrar, eu tinha uma concentração de responder esta pergunta, que é uma pergunta profunda e complexa, espero que tenha sido útil, e eu não consigo aí responder a tudo de uma vez só, então, mas espero que tenham aproveitado, mandem outras perguntas se tiverem, né, que eu sempre procuro responder, seja por escrito, né, no chat ou pessoalmente aqui gravando um vídeo extra, quando o assunto for mais profundo e demandar isso, ok?
É isso aí, gente. Muito obrigado.